Fala aí, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Helpse. Eu sou o Godoy, seu futuro psi, e hoje a gente vai conversar sobre um assunto muito sério, algo que está em evidência, principalmente nesse ano de 2025. Mas antes de nós entrarmos de fato no assunto, eu quero só deixar aqui um abraço para Miriane, que mandou uma mensagem lá no Instagram, compartilhou um pouquinho da história dela, das dificuldades que estava passando, aproveitou para incentivar esse canal, me incentivar a continuar. Então, Miriane, fica aqui uma menção honrosa a você, um grande abraço, continua firme aí, que a gente vai vencendo um dia de cada vez. Obrigado, viu, pelo carinho. Você já se sentiu completamente sozinho, mesmo estando cercado por outras pessoas? Ou então, mesmo estando com milhares de amigos nas redes sociais, ainda assim você já sentiu aquele sentimento profundo de estar sozinho? Bem, o que nós vamos conversar aqui hoje não é sobre tristeza, e sim sobre essa epidemia silenciosa que tem adoecido e matado a nossa geração. Então fica comigo até o final do vídeo que a gente vai aprender juntos sobre esse tema que é tão importante e relevante atualmente. A solidão, ela não é apenas um sentimento, mas ela é um estado de carência de conexão social significativa. Mediante isso, a Organização Mundial da Saúde, nesse ano de 2025, levantou a bandeira vermelha, alertando que nós estamos vivendo uma epidemia global, um problema de saúde pública, chamada de epidemia de solidão. Aqui eu quero deixar para vocês 5 dados significativos para você ter uma noção da proporção desse problema que a gente tem enfrentado de solidão. 1 em cada 6 pessoas no mundo relatam sofrer e sentir solidão recorrentemente. O segundo dado é que a solidão e o isolamento social contribuem para 871 mil mortes todos os anos. Infelizmente, muitas pessoas não conseguem lidar com tamanha dor gerada pela solidão e muitas delas tiram a própria vida. Terceiro dado é que a solidão, ela também aumenta o risco de outras doenças, como AVC, doenças cardíacas e diabetes. E não apenas doenças físicas, mas a solidão, ela também é um fator de risco para doenças neurodegenerativas, como Alzheimer, Parkinson. Essas doenças neurodegenerativas, elas são acentuadas também por esse sintoma emocional da solidão. Alguns estudos em 2025 apontam que o uso excessivo de tecnologias digitais está ligado à piora do bem-estar social, especialmente entre os jovens, proporcionando e aumentando a dimensão desse problema da solidão. Olha que engraçado, né? A gente vive tão conectado nas redes sociais, a gente utiliza tantos aplicativos, a gente está tão imerso nesse mundo digital, e à medida que nós nos relacionamos com um monte de gente, por vezes desconhecidas, a gente tem relacionamentos muito superficiais e na nossa vida real a gente acaba vivendo esse sentimento de solidão. Ou seja, toda essa interação no universo digital, quando a gente compara com a nossa vida real, ela gera um contraste muito grande. Na internet todo mundo tem muitos amigos, interage, comenta, curte, compartilha muitas coisas, mas na vida real a gente carece de conexões profundas e verdadeiras, de olho no olho, de afeto, de toque, de abraço, de carinho. É engraçado que as redes sociais, que deveria nos unir, ela muitas vezes nos isola. A gente está ali online, conectado com pessoas do mundo inteiro. Às vezes você literalmente está conversando com pessoas assim de outros países, porém você está trancado no seu quarto, na sua cama, isolado, sozinho. Você está ali mexendo no celular, sem conexões verdadeiras ao seu redor. Ou seja, isso está bugando o nosso cérebro. Está ensinando o nosso cérebro a manter relacionamentos superficiais, consumir conteúdos superficiais, viver de um modo acelerado e apressado, e a gente está perdendo essa capacidade de conexão verdadeira nesse relacionamento íntimo, profundo que nós precisamos ter com outras pessoas. Precisamos ter com a nossa família, com amigos, precisamos desenvolver isso nos nossos ambientes e círculos sociais. Isso é de extrema importância. Isso está totalmente ligado com o adoecimento mental, totalmente ligado. É impossível que uma pessoa mantenha saúde mental, equilíbrio, é impossível que ela se mantenha emocionalmente regulada se é uma pessoa que vive isolada de conexões, de afeto, de carinho, de
olho no olho, de toque, enfim, tudo isso que a gente já comentou. Então, talvez essa seja a sua realidade, eu não sei. Talvez você esteja vivendo e sentindo isso. Pô, eu tô cercado de pessoas, mas um buraco, um vazio existencial aqui dentro do peito, sabe? Esse sentimento de solidão que aperta a gente, né? É como se a gente estivesse desamparado no mundo, como se a gente estivesse literalmente sozinho. Você tá caminhando ali com um monte de gente, tá conversando com um monte de gente, mas parece que você não é visto, parece que tem algo assim que não completa, que a conta não fecha, não é verdade? É uma coisa difícil às vezes até de explicar. Mas o que a gente pode fazer diante disso, diante desse cenário, né? Que já virou não apenas um assunto apenas a ser debatido psicologicamente, mas é um assunto de saúde pública. Literalmente hoje, os países eles estão trabalhando em cima de soluções para lidar com esse problema real. As pessoas estão cada vez mais solitárias. As pessoas estão sofrendo com a solidão, que resulta numa série de outros problemas e desordens psicológicas, físicas, sociais e até espirituais. E até toquei num assunto muito legal da gente pensar, existe uma dimensão espiritual. A gente não pode negar isso. Haja vista, as religiões estão aí para provar que, para além do mundo físico, existe uma realidade espiritual. Isso é inegável. E a solidão, caminhar sozinho, se fechar ali no seu próprio mundo, viver de maneira isolada, é um fator de risco espiritual também para qualquer pessoa. Que é nessa condição que a pessoa vai ser mais atacada pelo inimigo, sabe? É nessa condição que a pessoa se torna mais vulnerável a sofrer todo tipo de ataque na mente, no coração. E dentro da psicologia, quando a gente pensa na solidão, nós precisamos colocar luz sobre esse tema, falar sobre isso e nos colocar à disposição também para servir as pessoas que estão sofrendo com isso. O perigo da solidão é que ela vai muito além da tristeza, sabe? Não é apenas aquele sentimento de tristeza que a gente sente em alguns dias, em alguns determinados momentos, que são importantes, inclusive, né? Porque ninguém se regula emocionalmente estando bem alegre o tempo todo. A gente precisa, em alguns momentos, sentir sim a tristeza, porque ela nos regula e ela nos permite repensar algumas coisas, enfim. O perigo da solidão é porque ela vai além dessa tristeza. É como se fosse um veneno lento mesmo para nossa mente. Ela vai abrindo cada vez mais esse buraco assim no nosso interior, né? E fazendo com que a gente se distancie cada vez mais das pessoas, dos vínculos, do contato que a gente precisa ter, humano, desse tato mesmo. E isso é extremamente prejudicial. A solidão está diretamente associada a algumas psicopatologias graves, e eu quero deixar aqui algumas para vocês. Então, ansiedade e depressão, porque a solidão acaba sendo um gatilho emocional para desencadear essas desordens depressivas, ansiosas. Além disso, a solidão ela também está associada a um declínio cognitivo, ou seja, a falta de interação social significativa, ela prejudica a saúde do nosso cérebro. Olha que loucura isso. Mas a boa notícia é que nós podemos e devemos combater esse sentimento de solidão. Se essa é a sua realidade, você busque ajuda, e aqui eu quero deixar para vocês 3 passos práticos mesmo. O primeiro passo é priorize a qualidade sobre a quantidade. Sabe? Pega aí seu celular, desinstala um aplicativo de rede social, fica uns dias off de rede social, você vai ver como isso faz bem para você. Sabe? Liga para um amigo ou um familiar, chama alguém para ter uma conversa real, um café, marca um café aí com alguém. Você que está assistindo esse vídeo, tem certeza que alguém veio na sua cabeça aí agora. Pensa nessa pessoa. Manda uma mensagem para ela, marca um café essa semana, vai ter uma conversa, olho no olho, uma conversa profunda. As interações profundas nos curam. Isso é muito importante, interações profundas curam. Então, desfruta disso aí na sua vida. O segundo ponto é encontre uma comunidade de propósito. Quando a gente fala sobre comunidade, pode ser você encontrar uma igreja que te acolha e que você possa desenvolver relacionamentos íntimos com as pessoas, mas pode também ser voluntariado numa ONG, pode ser você se colocando à disposição para servir num projeto social. Sabe, encontra aí uma comunidade que está vivendo por algo mais do que coisas superficiais que as redes sociais oferecem. Pessoas que estão vivendo por propósito mesmo, de cuidar de vidas, de deixar um legado. Isso é tão gostoso. Eu falo porque a minha vida inteira eu me envolvi com causas e projetos sociais e isso dá sentido para a vida, dá propósito. Isso é muito bom. Isso nos cura. À medida que a gente vai servir, nós recebemos também algo incrível quando a gente se coloca à disposição. Então encontra uma comunidade. Só que isso vai demandar de você uma atitude proativa, de ir atrás,
de romper com o desejo de ficar sozinho, de ficar na sua, de se isolar, de ficar no canto. E aqui, vou abrir um parênteses, existe diferença entre solidão e solitude. Alguns dias, em alguns momentos, a gente precisa cultivar a solitude, que é aquele seu momento sozinho, com você mesmo, com seus próprios pensamentos, que você vai começar a pensar no que você está pensando, você vai começar a desfrutar um pouco da sua companhia. Isso é ótimo, isso é fundamental. E eu faço isso em vários momentos, mas solitude é diferente desse estado de adoecimento que é a solidão. Tome muito cuidado com isso, não confunda, para que você não se afunde na solidão achando que você tá tudo bem, tô curtindo a minha própria companhia. E por fim, pratique a vulnerabilidade. É impossível nós sermos curados sem que primeiro nós reconheçamos que nós precisamos de ajuda, que nós temos uma debilidade, que nós temos uma carência e que a gente rompa com orgulho e vá buscar isso em outras pessoas. Para que a gente seja curado, a gente vai ter que permitir que outros toquem na nossa ferida e tragam o remédio que a gente precisa. E isso envolve romper, né, com essas barreiras que a gente tem de se abrir, de se expor, de ser vulnerável. Seja homem, mulher, criança, adulto, quem quer que seja. A vulnerabilidade, ela é fundamental nesse processo de cura. Permita-se ser visto como você é. Não com os filtros lá do Instagram, não com o cenário mais bonito, mas permita que pelo menos uma pessoa da sua confiança veja e conheça você por quem você verdadeiramente é. E essa pessoa vai te acolher e te ajudar nesse processo, mas você precisa permitir. Se você se fechar e se armar e não permitir que alguém toque e acesse você, esse quadro de solidão e de outros problemas que talvez você esteja enfrentando vai permanecer e vai continuar. E agora eu quero deixar também para você um versículo lá de Salmos, um salmo de Davi. Olha que coisa linda o que Davi escreve. Ele diz assim: cantem a Deus, louvem o seu nome. Exaltem aquele que cavalga sobre as nuvens, o seu nome é Senhor. Exultem diante dele. Pai para os órfãos e defensor das viúvas. É Deus em sua santa habitação. Deus dá um lar aos solitários. Liberta os presos para a prosperidade, mas os rebeldes vivem em terra árida. Olha que coisa legal, né? Algumas versões diz que Deus faz com que o solitário habite, viva em família. Por quê, né, que Deus ele faz com que o solitário, ou seja, a pessoa que está vivendo mesmo na solidão que nós conversamos aqui nesse vídeo, por que ele faz com que a pessoa viva em família? Porque Deus ele estabeleceu a família para expressar a relação que ele mantém com o Filho e com o Espírito Santo. Por isso que Deus não deseja que nenhum de nós vivamos de maneira isolada. Por quê? Porque isso não faz parte de quem Deus é. E nós fomos feitos à imagem e semelhança de quem Ele é. Deus não vive solitário, Deus vive em família. E se Ele vive em família, o desejo do coração dele é que cada um de nós também vivamos. E não que nós vivamos de maneira isolada, solitária, sofrendo e adoecendo. Então, guarde esse versículo aí no seu coração. Deus faz com que o solitário viva em família. Esse é o desejo do coração de Deus para você. Eu quero dizer que a epidemia de solidão ela é real. Talvez no seu círculo de amizades, nos lugares onde você frequenta, tenha muitas pessoas sofrendo silenciosamente de solidão. E a minha oração é para que você consiga ter um discernimento mesmo, para que o Espírito Santo mostre para você quem são essas pessoas, para que de alguma forma você seja a resposta de Deus para elas, para que você cure através do seu abraço, das suas palavras, do seu tempo, do seu olhar, da sua escuta, gente precisando ser ouvida, né? Que você cure através de uma oração, através da sua amizade. Por menores que sejam as nossas ações, acreditem, elas têm poder para curar. E por fim, e não menos importante, lembra de desligar um pouco redes sociais, ficar um tempo off, sabe, acordar e viver um pouco o seu dia, em vez de acordar e já pegar o celular para ficar mexendo, para ficar verificando as coisas. Acredite, não tem nada lá tão especial assim que você precisa saber, se atualizar, senão a sua vida não vai fazer sentido. Não tem, é porque o nosso cérebro já está condicionado a isso e infelizmente esse acaba sendo um comportamento padronizado, porque o nosso cérebro já aprendeu que é assim que tem que ser. Então você vai precisar fazer um detox aí, mas faça que vai valer a pena. E aí não apenas faça, em contrapartida, vá buscar conexões reais com amigos, com pessoas importantes aí na sua vida, mas estreite esses vínculos que são tão importantes para a nossa mente, para o nosso coração e para a nossa vida. E, obviamente, se você gostou, se esse vídeo de alguma forma falou com você,
Se você tiver alguma sugestão, dica, se você quiser compartilhar algo, deixa aqui nos comentários ou você pode me procurar no Instagram. Eu vou ficar muito feliz de receber, acredite, gente. Eu fico muito feliz mesmo de receber o feedback de vocês. Isso traz muita alegria aí pro meu coração. Então, um grande beijo, um grande abraço do seu futuro psi. Não esquece disso, hein? E tamo junto. Até o próximo vídeo. Bora vencer a solidão e bora ser cura para as pessoas que estão sofrendo com isso. Eu conto com você. Vamos juntos, hein? Um abraço. Valeu!